precisa do título estar protestado quando a questão é pecuniária, não, doutor? Não, não. Não há necessidade nenhuma de... Porque é tão simples, Cláudio, não precisa protestar antes, não. Não. Sabe? É uma coisa, você vai direto lá e resolve lá. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor, porque eu estou falando a grosso modo. Não, tá, olha, digamos o seguinte, uma empresa, vamos citar exemplo de uma empresa. Uhum. Ela está com a dívida em aberta com uma pessoa. Ela não precisa de protestar, não precisa de negativar, inclusive até é mais interessante que nem se gaste com protesto. Já entra na corte com a reclamação, a parte contrária será citada, né, através do nosso mensageiro arbitral, ou outra vez, mesmo de serviços do Correio, a comparecer num dia, num horário, para buscar a conciliação. E naquele momento, nós, com a nossa vivência e experiência, né, de 15 anos frente à corte, fazendo conciliação, com mais de 10 mil acordos já na nossa pauta, buscamos essa solução de maneira que as partes saem de lá. Muitas vezes até interessante, até folclore, aquela pessoa que demandou vira para outra e fala assim, Ana Maria, só está de carro? Não, estou de ônibus. Quer carona? Então a coisa torna-se uma coisa tão tranquila e o entendimento é tão buscado pelo brasileiro que eu acho que é uma forma extremamente eficaz de solução de conflito. Uhum. Eu acho que o senhor fala assim, ó, se não resolver, agora eu vou mandar você por fora, o cara não vai resolver. Não, aí quando não resolve, esses 10% que não resolvem, tem que assinar um pacto? Sim, sim, é o seguinte, com a eleição do foro da arbitragem, que nós denominamos cláusula compromissória, o indicativo da arbitragem já se torna obrigatório entre as partes, né? Porque eles pactuaram assim. Não tendo o indicativo da eleição do foro da arbitragem, nós oferecemos às partes essa solução viável de conflito, a baixo custo, extremamente rápida e extremamente definitiva, que na maioria das vezes todos que querem resolução aceitam, nós sorteado dentro do nosso corpo. Não conciliou, manda um árbitro resolver. Exatamente, ele resolve através, como se fosse um juiz, como se fosse um juiz, ele dá uma sentença bem fundamentada e tudo, que é uma sentença definitiva. Pois vamos supor que a pessoa tenha um cheque de alguém e esse cheque sabidamente não tem fundo. A pessoa fala, não adianta você apresentar lá no banco que o cheque não tem fundo. Sem apresentar o cheque, ele pode procurar uma corte para resolver o problema? Sem levar o cheque no banco, por exemplo? Olha só, nós temos que caracterizar o seguinte, a resistência da pessoa de não pagar. Uhum. Né? Quando você coloca o cheque no banco e volta sem fundo, está declarado que aquele cheque é um título à vista, né? Ele voltou por insuficiência de fundo. Então nós temos que caracterizar que aquele credor teve resistência a pagar. Porque senão eu pego um cheque que me deu, não levo nem no banco, já entra com a ação, eu posso depois sofrer uma ação de danos porque o dinheiro estava lá. Então não precisa abrir o processo, mas precisa ter um documento comprovatório de que está sendo prejudicado. Mostrando que teve a não vontade de cumprir a parte dele. Exatamente. Tá certo. A corte da CIEG, por exemplo, ela atende a região metropolitana, Aparecida, Senador Canedo, Trindade, ou não? Interessante a pergunta, Kleber. Nós temos até a figura da corte itinerante. Né? Uhum. Nós estávamos com um problema de uma empresa em Bela Vista, uma cooperativa grande em Bela Vista, que estava com uma demanda de muito débito, acumulado de muito tempo. Nós fomos fazer audiência no fórum da cidade de Itaberaí, de Bela Vista. E lá nós conseguimos praticamente 100% de acordo de tudo aquilo ali. A juíza ficou extremamente satisfeita, nos ofereceu o gabinete, nos ofereceu outro dia sala de audiência. Até na sala do Tribunal do Júri eu fiz acordo, fiz audiência. E o comparecimento foi total e a solução foi extremamente prática. Então, essa possibilidade da competência da corte, ela extrapola o município, o estado e, inclusive, a federação. Casos de contrato que você tem com uma empresa fornecedora de outro país, aquela pessoa é obrigada a vir aqui para solucionar. Eu reputo que a arbitragem é a justiça do terceiro milênio. Doutor Nilton, recentemente, ocasionalmente, a gente vê aí algumas ações até policiais relativas a pessoas que dizem que vão dar cursos de juiz arbitral. Eu queria que o senhor falasse, porque aí acaba manchando a imagem do bom trabalho que vocês estão fazendo. Pessoas que chegam, sentam no lugar, tem gente que até que põe uma toga lá, senta no meio da rua, começa a fazer uma justiça itinerante. Mais do que itinerante. Aí põe a toga, põe um crachá, um negócio lá e começa a falar que é juiz. Queria que o senhor explicasse para as pessoas o cuidado que tem que ter com a verdadeira corte de conciliação. Foi muito oportuna essa pergunta sua. Olha só, nós temos esse cuidado. A corte funciona há 16 anos com a parceria público-privada com o Poder Judiciário. Eu reputo que hoje o que nós temos de mais importante é credibilidade. Mas a instituição da lei de arbitragem não dá a nenhum órgão da federação, do estado, do município, o poder de fiscalização da instituição de algum
de alguma câmara ou de alguma corte no sentido de prestar esse serviço. Então nós deparamos constantemente com pessoas que estão oferecendo curso, recebo telefonemas inúmeras vezes por dia, oferecem curso à base de R$3.000 e depois pega um grupinho de entusiasmados, pega R$1.000 de cada um e montam um acordo prometendo que eles vão ganhar R$20.000 por mês. Isso é realmente um absurdo. Nós já deparamos no começo, assim que nós começamos a atuar nessa área, um curso no Rio de Janeiro que eles deram carteirinha com porte de arma. Então nós temos que ter muita cautela e eu até esclareço, de um modo geral, a população que tenha muita cautela, porque está se instalando, a grosso modo por aí, câmaras e cortes de conciliação e arbitragem, pegando a nossa credibilidade, pegando o que nós fizemos ao longo desses 15 anos, colocando no escritório, num local visível e, às vezes, até acaba sendo uma arapuca ao incauto. Então, é preciso ter muita cautela, muito cuidado com esses cursos que são oferecidos e com essas propostas faraônicas de receber dinheiro.